Entrevista do jornal Unesp Livre sobre a situação da Unesp Bauru. Bem, eu sou a Samantha, eu faço psicologia, estou no terceiro ano lá no Unesp Bauru. Componho o movimento estudantil desde o primeiro ano, né, que eu entrei. E vou passar, assim, um panorama bem breve de como está a nossa conjuntura em relação à mobilização 2014. No ano passado, a gente teve uma greve muito forte, muito vitoriosa dos estudantes e dos servidores técnico-administrativos lá no campus. Os professores também se mobilizaram, mas em pequena quantidade. Mas o grande ganho que a gente teve do ano passado em relação aos docentes foi a criação de uma seção sindical da Dunesp, né? E isso foi fundamental para esse ano agora de 2014. No dia 26 de maio, os servidores técnico-administrativos deflagram a greve, entram em greve. Logo na segunda-feira seguinte, entram os docentes e os estudantes, ambos em assembleias de base, superlotadas. E a gente começa a nossa greve aí nessa movimentação, né, pela pauta salarial, contra o projeto neoliberal de educação e tendo como pautas locais prioritárias a não terceirização do nosso RU e abertura imediata também com a criação de novos blocos de moradia, que lá no campus de Bauru a gente só tem 32 vagas na moradia estudantil. E aí a gente inicia uma greve. A princípio, a gente, com a experiência do ano passado, pensávamos que seria uma greve muito mais é, Volumosa? muito mais volumosa, composta por muito mais pessoas, mas não foi bem isso que a gente viu já nas primeiras semanas de greve. A gente conseguiu, na primeira semana, realizar atividades conjuntas para barrar as aulas e tentar, né, suscitar um debate com as pessoas que estavam furando a greve. Então a gente fez passagens em salas de aula, passagens de departamento, em sessões unificadamente. Então as três categorias juntas indo debater por que estávamos em greve, por que aquilo havia sido deliberado em assembleia e quais eram as pautas pelas quais estávamos lutando naquele momento. E a partir disso, então, a gente continuou com ações unificadas, né? Compomos o comando de greve unificado, realizamos atividades como os atos na reitoria, todos unificadamente, em conjunto com os trabalhadores da USP, lá de Bauru, principalmente os trabalhadores do centrinho da USP. Então a gente estava mais nesse pé de unificação, né? E a gente vê esse esvaziamento em todas as categorias, né? E é algo que até dialogando com as outras Unesps a gente vê essa mesma realidade, mas a gente está tentando fortalecer nossa greve como podemos, né? Então acho que assim, da conjuntura de Bauru é mais ou menos isso. E nesse ano especificamente a gente não deliberou por ocupação, né? A categoria estudantil deliberou como pauta permanente de assembleia a questão da ocupação, mas ela ainda não foi utilizada como método de luta, né? A gente está discutindo melhor essas questões ainda. E dentro disso também, né, eu acho que a gente pode colocar que como a gente vê um esvaziamento de uma greve estudantil pelas Unesps, e aí sim que a gente vê esse momento fundamental da gente se articular enquanto os campos, né? Porque juntos a gente vai conseguir mesmo tentar mudar essa correlação de força para que a gente consiga colocar nossas pautas em negociação. Tanto é que a nossa vice-reitora já disse que não vai negociar nenhuma pauta que não seja a pauta salarial, né? Então aí a gente fica nesse impasse da luta. Como que a gente vai colocar nossas demandas com um desmonte do tripé universitário de 50% de corte na extensão universitária, inúmeros prejudicados, também em relação à permanência estudantil, inúmeros expulsos de moradia em todo o estado, e como que a gente vai se articular em relação a isso. E aí nesse sentido, né, o diálogo que Bauru tem promovido com os outros campos é compor essa comissão estadual de mobilização, que tem essa função, né, dos campos dialogarem entre si e tentar tirar ações unificadas. Então a gente compõe a SEM, né, desde o ano passado e ainda continuamos no espaço, né, com novos delegados. Até pouco tempo atrás eu era uma delegada da SEM, hoje em dia temos novos delegados e compondo também os espaços de deliberação estadual, como o CELF, né? Que a gente entende como espaços assim fundamentais para a gente discutir unificadamente o que iremos fazer com esse movimento. Então, o nosso diálogo estadual ele é frutífero, ele é crescente nesse sentido. Ainda nos falta muito, né, em termos de conseguir alinhar, né, ações unificadas
pela questão bem particular de que cada campus tem sua realidade, tem seu movimento, tem suas prioridades, tem suas demandas, mas ainda assim a gente entende como fundamental essa articulação estadual, não só entre a Unesp, que é o USP e Unicamp, para que a gente consiga avançar na luta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu entendo que os companheiros de Bauru entendem dessa mobilização 2014. A gente tem muita esperança em Bauru, né, não só por ser o maior campus da Unesp, mas por ter a possibilidade de fazer um contato direto com a USP, né? E eu fico bem feliz em saber que vocês já estão articulando uma aliança, né? E gostaria que você desse um enfoque especial, né? Porque algumas pessoas colocam que as nossas greves são simplesmente momentâneas, né? Como se elas não fossem um processo de construção. Mas as pautas do ano passado, em Araraquara, são intensificadas esse ano. Isso significa 6 pessoas foram expulsas da moradia ano passado, 38 são expulsas. E aí a gente vê que, claro, não só essa pauta, mas outras pautas, elas acabam sofrendo um desgaste maior. Isso significa parece que elas estão ampliando o processo de precarização e que a gente tem as mesmas pautas, né? Gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso. Então, o que a gente vê, né, em relação a essa conjuntura bem local, em relação à conquista das nossas pautas do ano passado, é uma tentativa constante das direções do campo de Bauru em colocar um retrocesso em tudo que a gente conseguiu negociar, né? Por exemplo, a gente conseguiu que a gente tem o espaço que congrega as 3 faculdades que tem no campus de Bauru é o GAR, que é o Grupo Administrativo do Campus. E esse espaço a gente conseguiu com a mobilização do ano passado que ele fosse um espaço aberto, ainda que não paritário, mas aberto todas as pessoas que quisessem compor as reuniões pudessem. Esse é só um exemplo. Que esse ano a gente foi participar de uma reunião do GAC, todos os estudantes, mobilização, justamente pela questão do corte, né, na extensão universitária, e simplesmente a presidente do campus queria retroceder em relação a isso, né. Então a gente observa que muitos dos avanços que a gente teve com aquela greve vitoriosa do ano passado, hoje é um massivo ataque de tentar apagar o que a gente conseguiu, do que a gente conquistou, apagar a luta mesmo para que a gente não avance em relação a isso. Então é algo muito que a gente vê bastante ocorrendo no campus de Bauru, né? E de fato, assim, né? Quando a gente começou esse ano, a gente começou com essa construção, né? Da discussão das pautas. Realizamos grupos de discussão, plenárias, constituímos nossa pauta de indicações bem anterior, né? A esse processo de greves e ocupações que está acontecendo esse ano. E a gente olha assim na pauta, eu acho que dos novos itens que tem na nossa pauta específica, eu acho que são 6 itens, né? Grande parte dele demanda e decorre do ano passado, né? Bem como você falou, assim. Mas aí a gente tem essa leitura em Bauru, que muitas das pautas que a gente avança e que hoje ainda estão na pauta específica é mesmo por conta de uma tentativa das direções da burocracia universitária em barrar essas conquistas. Então, por isso que essas pautas se estendem para esse ano, né? É bem por aí que caminhou em Bauru essa questão. Bom, muito obrigado, Samantha. Imagina.